Oi, filha. Vamos dormir? Mãe, eu tô sem sono ainda. Eu vou daqui a pouco. Eu ainda vou assistir série. Eu tô vendo uma coisa aqui na internet. Olha esse look, que lindo! Eu quero. Lindo, lindo. Filha, você anda muito distraída. Ai, com mãe, já o vai celular. começar? Tem 4 semanas que você não vai à igreja. Mas, mãe, eu sempre vou. Só essas 4 semanas que não. De novo, esse papo de igreja. Mãe, eu tô bem. Tudo tem seu tempo. Tá bom, então eu vou dormir. Você não quer orar como fazíamos todas as noites? Mãe, depois eu oro, prometo, eu juro. Te amo, mãe. Também te amo. Dorme com Deus. Gente, o que tá acontecendo? Milhões de pessoas em todo o mundo simplesmente desapareceram. Milhares de pessoas sumiram, confirmando assim o arrebatamento, uma profecia revelada por Jesus há mais de 2000 anos. O avião que caiu com 72 pessoas a bordo. Não. Que fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Durante a gravação, todos da cabine estavam surpreendidos, o que dá a entender que nenhum problema havia sido anunciado. De repente, uma grande explosão. Atende! O passivo atração da Atende! caiu com Que droga! segundo as autoridades, Mãe! não houve sobre... Mãe! Meu Deus! Você me avisou, mas eu não escutei. Eu não quero ficar, meu Deus, me ajuda! Essa é a realidade de milhões de pessoas. Pessoas que estão adormecidas. Na ignorância espiritual e nesse sono de morte, elas acham que Deus falhou. Elas dizem que o Senhor Jesus não vai voltar mais. Mas Ele está tão perto, tão perto. O Senhor Jesus está tão perto de voltar, tão perto quanto o mundo está ficando insuportável para se viver. Você lembra que um tempo atrás as pessoas, elas tinham segurança em viajar, tinham lugares onde elas sabiam, paradisíacos, que elas diziam, não, eu vou lá para descansar. O tormento está em todas as partes do mundo. O medo. Quando o medo não vem de fora, se instala dentro. Síndrome do pânico, depressão. As pessoas, elas abandonaram ao Senhor, se entregaram à vida errada, como a moça aí nessa ilustração, né? Deixa a Bíblia para lá, deixa eu ver isso aqui, deixa eu curtir aquilo ali, como se Deus não fosse nada, como a sua palavra não significasse nada. A consequência é uma perda de valores, é uma perda de vida. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entenda
sem Ele você não vai ter vida. E esta jovem fala muito sobre isso. Toca aí. Eu cheguei na igreja com muitas dívidas, né? Não tinha paz. Meu casamento, ele era um casamento falido. Eu cheguei sem expectativa nenhuma, uma vida totalmente destruída. Minha filha ficou doente. Muitas coisas vieram acontecendo, frustrações, quase entrei em depressão. Tive um problema muito grande de ansiedade. Eu até bebi, cheguei até a fumar maconha, para ver se toda essa tristeza, o vazio que eu sentia passava. E ainda assim não tinha. Então eram noites frustrantes, dias frustrantes, e quando eu chegava em casa, que eu deitava minha cabeça, eu ficava pensando, meu Deus, como é que a minha vida é assim, né? Eu já conheci a Igreja Universal desde meus 7 anos, né? E durante a minha adolescência eu me afastei, né? Por conta de um relacionamento. E pra ver, uma senhorinha, assim, uma vovozinha, né? Eu tenho ela no meu coração, a Dona Dó. Eu vinha passando em frente a uma igreja do bairro e eu passava todos os dias na frente daquela igreja e nunca tinha olhado para a igreja. Parecia que a igreja não existia ali. E depois do meu acidente, ela tá evangelizando do outro lado da rua. E ela me parou assim, aí eu beijei, eu olhei para ela e disse, senhora, tudo bem? Eu disse, tô com pressa, tô com pressa. E ela foi me seguindo, aí eu parei, né, para ouvir. Aí ela disse, o que a senhora vai fazer amanhã, numa quarta-feira? Aí eu disse, nada. Aí aquele nada, né? E aí ela disse assim, vamos para a igreja? Poxa, Deus conta com você, Deus está lhe esperando. Venha do jeito que você está. Ele disse assim, venha ter mim os que estão cansados. E a senhora está cansada? Aí eu falei, eu estou muito cansada dessa vida. E a partir daquele dia eu comecei a ir. Tive ajuda das obreiras. E a partir do dia que eu cheguei aqui, diretamente na Igreja Universal, aqui na Catedral, eu tive uma direção do bispo. E conversando com ele, né? E aos pouquinhos fui caminhando. E hoje, graças a Deus, minha vida é totalmente mudada. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho o Espírito Santo, que é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Eu posso perder tudo, mas Ele me basta. Ele me supre todos os dias da minha vida. Ele é minha base, é o que me dá força, entendeu? Para continuar. E hoje eu tenho uma alegria sem fim. Apesar de o mundo ao meu redor estar desmoronando, hoje eu sou feliz, hoje eu sou completa. Hoje, o meu esposo me acompanha. Ele não era também da igreja, bebia muito, muito, muito. Hoje tem a vida dele transformada. Parou de beber, né? Deixou as mais amizades. Hoje a gente é feliz. A nossa casa é um pedacinho do céu. E eu sou muito grata a Deus por isso. Muito grata a Deus. E mais Ele tem feito nas nossas vidas. Para mim, a misericórdia de Deus assim, na minha vida foi muito grande. Assim, eu sou muito grata a Deus. Nem tudo que eu faça todos os dias da minha vida, até ele voltar, não pagará. Não tem preço. Hoje, eu sou feliz. Hoje eu tenho Deus, eu sou completa. Hoje eu tenho paz, eu não tinha antes. Meu casamento, hoje, é um casamento abençoado por Deus em todas as áreas da minha vida. Eu sinto Deus presente a todo instante. O meu caminhar diariamente, Deus está presente. E isso me faz feliz. É o que me basta. Não tem o que falar, né? Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Depressão, vício, curtição, vazio. E é como a maioria tem vivido. E até entender que esse distanciamento de Deus é perda, eu não sei quanto tempo vai, né? Coloca aí para mim a palavra de Deus, Oséias 13:9, que diz, foi para a tua perda. Sim, foi para a tua perda, não de Deus, tua perda. Deus não perde, Ele é Senhor. Ele disse, a minha mão fez todas as coisas. Ele é Senhor. Nada lhe perde, nada se lhe acrescenta. Ele é o mesmo para sempre. Mas nós perdemos. E para a tua perda, ó Israel, você se levantou contra mim. Você se rebelou contra mim. Você se afastou de mim. Para a tua perda, quem perde é você. Como ela falou, o que ela perdeu por dentro, né? Como ela ficou vazia, como o afastamento a prejudicou, contaminou a vida dela, a saber, contra o teu ajudador. Não se rebelou contra o inimigo, não declarou guerra ao inimigo, mas contra o Deus que sempre ajuda.
A única maneira de você voltar a ter paz ou conhecer a paz é você se consertando. É você voltando, é você se aproximando, é você querendo conhecer de fato esse Deus que está para voltar. Jesus Cristo é o Senhor e está para voltar. Me dá imagens da quarta-feira, essa última quarta nós tivemos aí, foi uma maravilha, aproximadamente 3.000, 3.200 pessoas estiveram nessa noite da alma, essa noite do maná escondido, essa noite de segredos. Nós estamos falando de segredos espirituais que dizem respeito ao reino dos céus. Se você morrer hoje, se o seu dia for hoje, você sobe ou você desce? Mostra aí a nossa central de atendimento, pastor Jorge Freitas conosco, uma equipe de pastores. Que sentimentos tem tomado você? Como está você? Quem sabe como ela estava? Você está aí no vazio, preenchimento de drogas, curtição, relacionamentos, mas por dentro você está um caco, tão moído que não dá para carregar um pouco d'água, né? Tão esbagaçado que não dá para carregar água nesse caco. Você está querendo mudar a sua situação. Liga para cá agora, conta conosco, manda um zap nessa segunda-feira, faz uma ligação, busque ajuda e você vai ver que Deus é um Deus pronto para ajudar. Como esse rapaz, você vai acompanhar comigo agora um caso muito interessante. Um rapaz que outrora ajudava pessoas. Ele era sal e luz e daqui a pouco estava nas trevas novamente. Olha como foi que Deus o buscou. Rafael, como que era a sua vida antes da Igreja Universal do Reino de Deus? Pastor, eu cheguei muito novo na igreja. Conheci ela também na igreja. A gente casou, tudo. Só que em um período eu arranjei um trabalho. Aí, esse trabalho, pastor, foi que começou o quê? Eu me afastar, porque eu priorizei o trabalho, não priorizei mais a obra de Deus. Foi aí que foi a minha queda. Porque eu me lancei num vício. Era muito viciado em cocaína. Eu não podia tomar nada de bebida alcoólica que eu tinha que estar. Eu tinha que cheirar, tinha que matar minha vontade. Quando eu estava na presença de Deus com ela, tudo era diferente. Quando eu saí, pastor, aí o inferno todinho veio para dentro de casa. Deixa eu falar um pouco com ela. E a senhora se afastou também nessa época? Sim, pastor. Eu cheguei a me afastar, né? E nesse período que eu me afastei, foi quando tudo começou a desabar, né? Começamos a se desentender. A gente discutia, brigava mesmo, ao ponto que teve uma semana que ele chegou a pegar até um teçado, né? E meus filhos, sendo criança, viram isso. E ele disse bem assim, eu vou. Eu dizia para ele, você não vai. Ele dizia, eu vou. Eu disse, se você for, eu vou me embora de casa. E ele foi, pastor, assim mesmo. Se mandou e me deixava lá, eu com meus 4 filhos. Rafael não queria saber se a gente tinha ou não o que comer, né? E o que aconteceu? Eu comecei a beber. Coisas que eu nunca fiz na vida, eu comecei a fazer. E a gente bebendo ali, eu via ele bebendo e eu bebia mais ainda, pastor. E nisso, quando a gente voltava para casa, pastor, a gente começava a discutir, a brigar. Já não tinha paz, já não dormia, porque eu voltava para minha casa para ficar com meus filhos, ele não. Ele passava a noite. Tinha traições? Sim, ele chegou a se envolver com outras mulheres, né? E qual foi o pior momento na sua vida ou na vida de vocês? Pastor, o pior momento foi quando eu estava na casa do meu irmão, cheio da cocaína na cabeça, bebendo sem camisa. Quando passou um jovem, pastor, todo tatuado, me chamou bem assim, olhou para mim assim, apontou o dedo para mim assim. Você aí, quero falar contigo. Aí eu me assustei, pastor, falei assim, comigo? Aí meu irmão falou assim, o que tu apontou, cara? O que tu fez? Não vai assim não, porque ele pode te matar. Aí eu fui, pastor. Eu fui, cheguei a perto dele e falei assim, o que você quer? Aí ele olhou para mim assim, pastor, com o cara mais triste, assim, a gente via mesmo que ele estava triste mesmo. Ele falou assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Aí eu me assustei, pastor, eu falei assim, o que vai ser da gente agora? O senhor desse jeito? O que vai ser da gente? O senhor não está me conhecendo, né? Eu falei, não. Eu sou aquele jovem que o senhor ia lá no Morro da Liberdade, lá no meio daquela bocada, a gente tudo armado, o senhor fazia oração no meio da gente lá. O senhor levava a gente para a igreja.
E agora o senhor está pior do que a gente. E na memória, pastor, eu fiquei com vergonha, porque a gente falava de Jesus para aquela pessoa. Pastor, eu fui tomar cerveja, pastor, depois que ele saiu, não entrava, pastor. Aquela palavra estava me incomodando a minha mente. Porque ele fala, aquele negócio dele, tão desesperado, ele falando, o que vai ser da gente, o que vai ser da gente? Aí eu lembrei tudo aquilo que a gente fazia na obra de Deus lá atrás. Que a gente ia para o bar, evangelizar, falava de Jesus. Fui para casa. Aquele negócio sempre me agoniando. Cheguei lá, cheguei em casa, ela fez eu tomar um banho. E foi quando ela botou para dormir. Quando deu, acho que eram umas 3 horas, por aí. A programação da igreja, ela estava na programação da igreja, estava falando com Deus. Isso aí eu me lembro que eu levantei a cabeça, pastor, olhei para cima, ela estava de joelho, chorando porque ela não aceitava. Aí eu falei, uma coisa que eu falei assim, isso aí não... Falei, essa aí tá doida. Mas doida estava eu, pastor. Eu dormi. Quando eu vi ela se levantar de manhã cedo que ela ia para a igreja, eu vi ela se arrumando todo dia, eu fiquei com ciúme. Eu falei assim, vai para onde? Eu sabia para onde ela ia. Ela falou, vou para a igreja. Eu falei, eu vou contigo. E eu estava bebido, drogado. E fui para a igreja, pastor. O pastor, quando começou a pregar, eu posso ser o último pastor que está pregando para você agora. Eu não sei para quem é, mas eu tenho certeza que Deus... Você que está passando no mundo dos vícios, você que era um obreiro, vocês que falou tudo, pastor. Falou tudo que eu estava fazendo. Pastor, quando aquele homem de Deus falou aquilo ali, pastor, eu fiz um voto com Deus naquele altar, pastor. Eu falei, meu Deus, se o Senhor, meu Pai, me tirar dessa situação que eu estou, nunca mais, meu Pai, eu volto para essa vida que eu estava. E Deus, ele me deu essa oportunidade. Agora foi a senhora que voltou primeiro para a igreja, né? Sim, senhor, pastor. Isso aconteceu com o Rafael, né? E nesse período eu comecei a pegar firme, né? E quando eu já tive mesmo firme e forte, que eu recebi o Espírito Santo, que eu fui para o altar, foi quando eu fiz um voto, né? Por Deus, para Deus, pela minha família. Porque eu disse, eu não aceito perder a minha família. Meu Deus, eu não aceito ver minha família destruída. Hoje, como é que está a vida de vocês? Ah, pastor, hoje minha vida é uma maravilha. Hoje eu posso dizer que eu tenho um homem de Deus do meu lado. E já tem quanto tempo que houve essa mudança na vida de vocês? Pastor, já estamos com 6 anos, que a gente está firme e forte na presença de Deus. Hoje eu sou obreira, meu marido também é obreiro, nós estamos aqui para servir o Senhor Jesus e graças a Deus, Deus pode contar com a gente. Você viu que intimada Deus deu a ele? E você veja como Deus busca pessoas. Ele se perdeu, viciado, drogado, com risco de morte, né? Você vê que a esposa falou, você vai atender, cuidado. Cuidado, você pode morrer, porque a pessoa na criminalidade, eu sei que a morte é certa, mas tem pessoas que a morte é prematura, porque elas procuram, né? Elas escolhem viver o risco de morte todos os dias, na criminalidade. Não foi Deus que escolheu por elas. Não é Deus que escolhe sofrer, você sofrer, não, você que está escolhendo. Porque viu como ele mudou? Hoje ele está ganhando almas de novo. Ele voltou, ele chorou, ele se consertou. Teve um dia que ele falou, a esposa se levantou, foi para a igreja e falou, não, eu vou junto com você. São escolhas que definem o teu futuro. Escolhas definem o teu futuro. Eu gostaria, daqui a pouco eu vou colocar a história de uma mendiga para você, uma ex-mendiga. É muito forte o que Deus fez com ela. É muito forte. É hora de você realmente voltar para Deus. Voltar para Deus. Mas por que eu pedi para colocar ali a imagem de sexta-feira? Me dá imagens do corredor aqui. Coloca aí esse corredor que nós fazemos sexta-feira. Nós temos aí 120 ou mais pessoas iluminadas, batizadas no Espírito Santo. Cada uma delas tem um testemunho de libertação. Assim como ele voltou, ele teve que se libertar. Hoje ele está servindo a Deus novamente, né? Mas ele teve que voltar a se libertar. E enquanto você não se afastar do mal, o sofrimento não sai. Daqui a pouco você vai ver essa ex-mendiga falando mais sobre isso. Jorge, me dê aí os primeiros nomes. Se senhor bispo, várias pessoas ligando, pedindo orientação e ajuda. Nós temos aqui a Liliane, ela fala do bairro Cachoeirinha, ela que tem aqui vários problemas na vida dela, e ela diz que nesta quarta-feira, às 19 horas, ela não vai perder por nada, estará nessa quarta-feira dos mistérios do reino dos céus. Nós temos também o Vicente,
Ele fala aqui do bairro Compensa, ele que estava afastado, e ele diz que estará retornando nessa quarta-feira às 19 horas. Ele diz assim: eu quero ajuda, eu preciso dessa transformação na minha vida espiritual. Estará conosco nessa quarta-feira às 19 horas no Ministério do Reino dos Céus. Nós temos aqui o seu Edilson, fala do bairro Novo Reino, ele que tem aqui vários problemas de depressão, dores de cabeça constante, ele sofre aqui com um problema também de saúde, estará nessa sexta forte de libertação total. Domingo nós falamos com o povo que essa semana nós profetizamos que vai ser uma semana diferente, de avivamento, de renovação espiritual. Coloque isso dentro de você que essa semana vai fazer diferença na sua vida. Daqui a pouco, momento sagrado da oração, vamos agora à história dessa ex-mendiga. Meu nome é Leodir e eu tinha que ser muito mais rápida do que o lixeiro para mim defender o pão de cada dia para os meus filhos catando lixo na rua. Tinha uma revolta porque eu achava que toda essa questão dessa pobreza era porque o meu pai não tinha condições de dar uma vida melhor pra gente. Então eu saí de casa e fui buscar uma vida melhor. Foi quando eu conheci uma pessoa, né, que me acolheu, me ajudou a cuidar do meu filho, eu me casei com ele e ali nós tivemos a ideia de alugar um terreno e construímos uma casa. Eu tive uma outra filha, quando essa minha filha completou 2 aninhos, ele veio a falecer. Foi aí que eu perdi o meu chão. Então, para minha sobrevivência, eu tive que sair para a rua para catar reciclagem. Eu recebi uma ordem de despejo, porque daí eu já não conseguia mais pagar o aluguel. Eu, inclusive, recebi uma ameaça que eu ia perder meus filhos por conselho tutelar. As pessoas davam pão velho. Então, assim, a gente acabava aceitando, porque era o que a gente tinha. Não dava para escolher. Aquele desespero chegava em mim, mas eu olhava para as crianças e eu não podia sequer chorar perto deles. Então, na hora do meu desespero, eu colocava eles para dormir e aonde que eu entrava no banheiro, e a dor era muito grande, chegava a ser física, e ali eu chorava. Diante dessa luta toda, né, eu conheci uma pessoa que me falou da Igreja Universal e me fez o convite, falou: olha, se eu fosse você, eu ia lá. Para mim, assim, entrar naquela quarta-feira na Igreja Universal, eu entrei no céu. Então, eu vi, assim, o pastor pregando. Para mim, era como se eu tivesse visto Jesus. Como se eu tivesse ouvido ele falar assim: você veio, eu te chamei, você veio. Para uma pessoa que estava assim, totalmente desesperada, eu senti paz, eu senti calma. Quando ele falou do Espírito de Deus que vinha morar dentro da gente, que era o próprio Deus, poxa, eu quis muito. Ele falou de libertação, né? Inclusive fez um convite para voltar na sexta-feira. Fez o convite, falou também no domingo. E eu me senti assim, desafiada. Então eu falei: eu vou. Porque eu comecei a entender, esses 3 dias para mim foi o suficiente para mudar o meu pensamento. Para mim mudar aquela situação aqui fora, eu precisava de direção. E essa direção ela só ia vir se eu tivesse, né, aqui dentro o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar. Então, assim, quando o pastor chamava lá na frente: você que quer o Espírito Santo, vem aqui. Era para mim entregar tudo ali naquele altar, toda a minha vida. E aí eu entreguei. Quando eu tirei tudo de dentro de mim, quando eu me esvaziei de dentro de mim, ele veio sobre a minha vida. Ele entrou dentro de mim, que eu olhei para cima e eu falei: meu Deus, o Senhor veio habitar dentro de mim. E aí eu vi quando ele falou assim: eu sou seu pai, você é minha filha. Ele tinha me recebido, ele tinha me aceitado. Eu já não via mais o lixo como lixo. Eu via o altar como uma oportunidade para a minha vida espiritual, e também ele me deu entendimento. Eu comecei a ver aquele lixo e comecei a pensar diferente. Eu falei: eu posso fazer diferente. Eu comecei a ver aquele lixo e eu falei: eu vou transformar esse lixo. Deus me deu entendimento para mim transformar o lixo em matéria-prima para um novo produto. Deus me deu também condição de ter pessoas trabalhando comigo e para mim. Para quem foi despejada, Deus me deu também
o entendimento para mim trabalhar com construção de casas. Meus filhos, minha filha que eu ia perder por conselho tutelar, meus filhos, hoje eles estão bem, minha filha fez faculdade, o Espírito Santo me deu a direção de poder dar estudo a ela. Então, assim, Deus fez além do que eu imaginava. Daquele lixo, Deus me reciclou. Então, para mim, não tem preço, nenhuma conquista que eu alcancei. Deus me deu carro, casa, empresa, mas nada disso se compara ao Espírito Santo. A maior riqueza que Ele me deu está aqui dentro. E porque Ele me deu essa riqueza, hoje eu consigo passar isso para as pessoas. Então, esse tem sido o meu maior prazer. Você viu que ela falou 3 dias. Ela chegou na quarta, ela voltou na sexta. Ela voltou na sexta de libertação, domingo, ela já era, a mentalidade dela já mudou. Deus fez uma obra nela em 3 dias. Ela não ficou empresária, não recebeu o Espírito Santo em 3 dias. Mas 3 dias foi para Deus fazer aquela libertação, aquela mudança nela. E aí ela se apegou com Deus. O pastor disse, você veio, você aceitou o convite. O pastor disse, você veio, você aceitou o convite. Ela falou que nunca foi tão valorizada e a alma dela encheu de paz e ela pegou firme. Quando é que Deus despreza quem quer pegar firme? Olha só, converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados, teu afastamento tens caído. Tua vida está caída, mas afastado de Deus é ex-mendiga. E agora unida com Deus, como é que está? Você não gostaria, hein, de ter uma obra tal e qual como essa em você? E agora nós vamos orar. Meu Pai Celestial, a exemplo desta senhora, a Leodir, mendiga, meu Pai. Mas, por mais que nós te sigamos há anos, há mais de 3 décadas, a gente ainda se impressiona com tuas obras. O que é um ser humano que dá crédito à tua voz? Ele pode estar feio, ele pode estar um bagaço, ele pode estar um vaso quebrado, estilhaçado, mas quando começa a dar crédito à tua voz, como o Senhor restaura. Eu sei que tem pessoas atrás das grades que não podem nem vir à igreja, outros acamados em casa, em hospitais. Mas há também, meu Deus, aqueles que mesmo em dificuldade, eles podem vir. Eu oro por estes que não estão acomodados, fazendo de casa a sua igreja, acomodados. Não, eu oro por aqueles que querem mudança. Todos os testemunhos foram de quem se esforçaram. E se ela agora, no fundo do poço, como um caquinho, levanta a voz e pede socorro, ela pede ajuda ao Senhor. O Senhor é Deus para livrar. Cumpra a sua palavra agora, socorrendo, livrando, curando, ajudando, salvando, perdoando, preparando esta vida para uma nova história que o Senhor vai fazer a partir de hoje. Nós consagramos esse povo a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa água está consagrada. Graças a Deus. Deus é a resposta para você quando as portas se fecharem. Com certeza Ele é a resposta para todos nós. Procure uma Universal próxima de você. Quem tem parente em Carauari, está aí na Estrada do Gavião, a principal da cidade, a Universal já está aí. Você pode avisar os seus parentes, tá? Nós estamos prontos para ajudar você. E prepare-se para essa noite de mais uma revelação do Reino dos Céus, especialmente às 19 horas, tá bom? Forte abraço para todos.